Olá, boa noite. Boa noite. Retrospectiva no Vaticano. Movimento de fiéis volta a encher Praça de São Pedro. Papa retomou viagens apostólicas e recebeu autoridades. E você vai ver como foram as atividades do Santo Padre nos 6 primeiros meses do ano. No Brasil, chuvas inundam Bahia e Minas Gerais. Cerca de 60 localidades da Bahia estão com abastecimento de água interrompido por causa das fortes chuvas na região. Polícia Rodoviária Federal inicia Operação Ano Novo. Rodovia que liga Minas Gerais a São Paulo segue interditada na região da cidade de Piquete. Você administrou bem o seu dinheiro neste ano? O desafio de terminar e começar o novo ano com as contas equilibradas. A comunidade Canção Nova volta a realizar o retiro de Ano Novo. 2021, o ano em que a igreja encontrou novos caminhos para evangelizar. O ano de 2021 foi bem movimentado no Vaticano, com o retorno de diversas celebrações com a presença dos fiéis. O Papa Francisco também retomou as viagens apostólicas, publicou documentos e recebeu autoridades. Nesta primeira retrospectiva, você acompanha os principais momentos do Santo Padre nos primeiros 6 meses deste ano. A reportagem é de Lísia Costa e Leonardo Vieira. Meio-dia do ano que apenas tinha iniciado e o Papa Francisco deu a bênção, mas de dentro de sua biblioteca. A Itália enfrentava a segunda onda da pandemia da Covid-19, com duras restrições no período das festas de final de ano. E o Papa, com uma crise no nervo ciático, não celebrou a missa do dia 1º de janeiro, mantendo apenas o compromisso do Ângelus. Já na festa da Epifania, 6 dias depois, o pontífice celebrou a missa no altar da cátedra com cerca de 70 fiéis e pediu para voltarmos ao verdadeiro sentido da adoração a Jesus, como fizeram os reis magos. No mês de fevereiro, o pontífice retomou o Ângelus com a presença de fiéis na Praça de São Pedro, mas manteve alguns eventos de forma online, como o encontro Fratelli Tutti, com a participação de líderes muçulmanos para discutir o documento sobre a fraternidade universal assinado em Abu Dhabi em 2019. Francisco também celebrou a missa da quarta-feira de cinzas, a transferindo para a Basílica de São Pedro sem a procissão e com número restrito de fiéis. E as catequeses dedicadas ao tema da oração seguiam sendo realizadas dentro do Palácio Apostólico. Em março, o Papa Francisco foi protagonista de um momento rico de significados. Depois de 15 meses, ele fez novamente uma viagem apostólica internacional e por 4 dias esteve no Iraque. Uma viagem muito desejada por ele, que com certeza exigiu coragem e esforço. Francisco foi o primeiro pontífice a visitar o Iraque. Ele esteve na capital do país, Bagdá, marcada por um histórico de conflitos. Foi também na planície de Ur, a terra de Abraão, onde se encontrou com líderes das 3 religiões monoteístas. Foi recebido pelo grande Ayatollah Ali Sistani, principal autoridade xiita do Iraque, e viveu momentos emocionantes com a pequena comunidade católica iraquiana, especialmente nas cidades de Karakosh e Mossul, de onde inúmeros cristãos foram expulsos e outros tantos assassinados por tropas do Estado Islâmico. O Papa, em todos esses momentos, deixou clara sua alegria de ter sido acolhido no Iraque, de ver os cristãos daquele país e de poder dialogar em busca de paz com líderes de outras religiões. Sono grato al Signore che nella sua provvidenza ci ha permesso di incontrarci oggi. No mês de abril, o pontífice ordenou 9 sacerdotes para a Diocese de Roma, entre eles um brasileiro. O Papa também presidiu o Tríduo Pascal dentro da Basílica Vaticana. Já a Via Sacra foi novamente rezada na Praça de São Pedro. Iluminada por velas, a praça ganhou um clima de oração e muita ternura, já que as meditações foram escritas e lidas por crianças. Tutti fratelli soli ed emarginati che incontrerò nel mio cammino. No Domingo da Misericórdia, o pontífice visitou o santuário onde estão as relíquias de Santa Faustina, nos arredores do Vaticano.
No mês de maio, o Papa convocou um tempo especial de oração pelo fim da pandemia, envolvendo todos os santuários marianos do mundo. No encerramento do mês, ele presidiu um momento nos Jardins Vaticanos e, diante da imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, colocou as intenções de todos. Em maio, o Papa também celebrou uma missa com a comunidade de Mianmar, que vive em Roma, na intenção da paz para aquele país. E retomou as catequeses com a presença dos fiéis, as realizando em um pátio do Palácio Apostólico, um momento marcado pela alegria do reencontro. Já o mês de junho foi marcado pela publicação de 2 importantes documentos, um deles direcionado às novas comunidades, estabelecendo novas regras para os governos gerais. O outro documento foi uma revisão do livro 6º do Código de Direito Canônico, que contém a normativa sobre as sanções penais na Igreja. A alteração foi estabelecida pelo Papa Francisco com a Constituição Apostólica Apacentai o Rebanho de Deus. A mudança, que já era estudada desde o pontificado de Bento XVI, foi para deixar mais clara a atuação da Igreja diante de crimes como os relativos à esfera econômica, bem como reforçar as sanções contra a pedofilia e os respectivos encobrimentos. O Papa encerrou o mês de junho com a celebração da solenidade de São Pedro e São Paulo. Presidiu a missa no altar da Confissão de São Pedro, na Basílica Vaticana. No final da celebração, o pontífice e os patriarcas das igrejas ortodoxas de Constantinopla e Antioquia rezaram diante do túmulo de São Pedro. Que bonita retrospectiva. E de Roma a gente vem para o Brasil para falar das rodovias de todo o país, que estão bem movimentadas e, claro, é preciso atenção e seguir corretamente as leis de trânsito. Para dar mais segurança aos motoristas, começou hoje a Operação Ano Novo. E um aviso importante para você que é de Minas Gerais e virá para Canção Nova participar do acampamento de Ano Novo. Uma estrada que liga Minas Gerais a São Paulo segue interditada na altura da cidade de Piquete. Quinta-feira, último dia útil do ano, e as estradas continuam muito movimentadas por todo o país. A Polícia Rodoviária Federal deu início nesta quinta-feira à Operação Ano Novo, que segue até o próximo dia 3 de janeiro, domingo. E dentro da operação, a polícia tem orientado os motoristas a regras simples, como, por exemplo, o uso correto das cadeirinhas para as crianças, o uso do cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo, verificar sempre o nível de combustível do veículo e fazer um bom planejamento da viagem. Vamos acompanhar uma entrevista com a inspetora da Polícia Rodoviária Federal, que falou sobre as fiscalizações que serão realizadas ao longo de todo o fim de semana. Seria o excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, o não uso do cinto de segurança de todos os ocupantes do veículo e alcoolemia, principalmente. E aqui na rodovia Presidente Dutra, principal acesso à sede da comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista, a expectativa da concessionária é que mais de 1.400.000 veículos trafeguem por todo o trecho até o próximo domingo. E para você que vai passar o Réveillon no retiro de Ano Novo na comunidade Canção Nova, atenção! Já que a BR-459, que faz a ligação entre o sul de Minas Gerais e o Vale do Paraíba por Piquete, está interditada desde o dia 17 de dezembro devido a quedas de barreiras em todo o trecho da rodovia. Com isso, é preciso buscar rotas alternativas. Veja aí as opções. O motorista pode usar a MG 158, que passa por Passa Quatro, e também a SP 52, que passa por Cruzeiro, além da MG 173, acessando a Floriano Rodrigues Pinheiro, no trecho de Taubaté e aí pegando a Dutra até Cachoeira Paulista. Dessa forma, a viagem vai ser mais tranquila, sem tanto tempo na estrada. De Lavrinhas, Felipe Melo para o Canção Nova Notícias. Agora nós vamos a Brasília com o Ronaldo da Silva, que atualiza para nós a situação no sul da Bahia, que sofre com as fortes enchentes. Uma boa noite para você, Ronaldo. Olá, Adriana. Olá, Reinaldo. Boa noite a vocês e boa noite a você do Brasil inteiro que sempre nos acompanha. Após as chuvas intensas na Bahia nos últimos dias, diversas áreas ainda sofrem os impactos do excesso dos níveis de água na região. Diversas regiões do estado estão com o abastecimento de água reduzido ou totalmente interrompido. A repórter Camila Castro traz mais informações.
34 localidades da Bahia estão com o abastecimento de água interrompido por causa das chuvas registradas nas últimas semanas. A informação foi divulgada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento. De acordo com a Embasa, as fortes chuvas inundaram estações de captação e tratamento, danificaram equipamentos e romperam tubulações. Em alguns locais, a correnteza foi tão forte que as bombas usadas para captar água no rio foram arrancadas do lugar. Em outros, o entulho levado pelos rios entupiu equipamentos e obstruiu a captação de água. A Embasa informou ainda que desabamentos de encostas causaram rompimento de tubulações e que também há sistemas que não estão funcionando por falta de energia elétrica. Enquanto o abastecimento de água não é totalmente restabelecido, a Embasa informou que está oferecendo carro-pipa para ajudar a população. Mas, infelizmente, esse recurso ainda não chegou em todas as cidades atingidas por causa da dificuldade de acesso. E para ajudar a suprir a necessidade de água potável, os baianos também estão recebendo doações de água. Os fardos chegam de várias partes do país e toda essa situação também tem deixado as pessoas doentes. A Bahia registrou 673 casos de síndrome gripal com laudo positivo para influenza A, H3N2 e 8 mortes, segundo o boletim divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado. A Secretaria de Saúde de Salvador afirmou que a cidade vive o pior momento no sistema público de saúde desde antes do início da pandemia. A capital baiana enfrenta um surto de influenza desde a semana passada, o que tem causado grande fluxo nos hospitais e UPAs. A família do Alessandro está apresentando sintomas da gripe e ele diz que a situação está complicada. A torrada veio trazendo e veio infectando, infelizmente, as crianças e até mesmo as casas, com infiltrações, casas que alagaram, entraram água e muitas delas deu mofo. Então, as crianças estão pegando esse sintoma gripal. Nós voltamos com você, Reinaldo e Adriana, e daqui a pouquinho estaremos de volta aqui de Brasília. Olha, a gente espera mesmo que a chuva dê trégua na Bahia e em Minas Gerais. Vamos falar com a moça do tempo, Yara Naires. Boa noite, Yara. Seja bem-vinda. Animada com a chegada do Ano Novo? Boa noite, Reinaldo. Estou muito animada. 2022 já está chegando. Que bom. Estamos todos animados com essa chegada do Ano Novo. E como é que fica a previsão do tempo para todo o país nesta véspera de Ano Novo, nesta sexta-feira? O tempo já apresenta sinais de esperança no estado da Bahia. O sol continua a marcar presença nesta área mais clara do mapa, na região central do estado. Vamos conferir como ficará a previsão para amanhã. Grande concentração de chuva em boa parte do país. A gente vê no mapa as nuvens formando um corredor de umidade entre as regiões norte, centro-oeste, sudeste até leste do Paraná. Atenção para os estados de Goiás, Tocantins e Minas Gerais. São esperados grandes acumulados de chuva. Muitas cidades do norte de Minas Gerais já sofreram com as inundações causadas pelas fortes chuvas. De 83 cidades afetadas, pelo menos 10 decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública. Vamos então às informações para cada região. Começando pelo norte, deve chover em vários momentos no Pará, Tocantins e também em Rondônia, com máxima de 31 graus em Belém e mínima de 23 graus em Manaus. No Nordeste, já é possível notar a presença do sol desde a Paraíba até a Bahia. Nos demais estados, chuva a qualquer momento, principalmente no Maranhão, Piauí e Ceará, onde a mínima será de 25 graus em São Luís e máxima de 32 graus em Recife. No centro-oeste, chuva mais concentrada em Goiás e também na capital federal. O sol só deve aparecer na divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Máxima de 31 graus em Cuiabá e mínima de 19 graus em Goiânia. A previsão para o sudeste é de chuva intensa em todos os estados, com volume considerável, principalmente em Minas Gerais. Também no interior do Rio de Janeiro. Para a capital paulista, são esperadas muitas nuvens e chuva a qualquer momento, com máxima de 25 graus em São Paulo e mínima de 20 graus em Vitória. No sul, chuva na maior parte da região, com mínima de 16 graus em Curitiba e máxima de 34 graus em Porto Alegre. Também vamos agora conferir como vai ficar a previsão
aqui para Cachoeira Paulista. Se você que está interessado em participar do acampamento de Ano Novo, não esqueça o agasalho, porque as temperaturas ficarão mais amenas. Mínima de 20 graus para Cachoeira Paulista. A previsão para os próximos dias ainda é de chuva. Amanhã não estarei presente. Quem trará as informações para vocês será o Emerson Tersigni. Então, desde já, desejo a todos um feliz Ano Novo, que 2022 seja um ano repleto de bênçãos de Deus. Estamos de volta e já retornando com Brasília, com Ronaldo da Silva, que traz, entre outros assuntos, informações sobre infraestrutura, planejamento financeiro para 2022. É com você, Ronaldo. Pois é, Adriana, estamos de volta. E agora, falamos primeiro sobre as ações do Ministério da Infraestrutura. O ministro Tarcísio de Freitas destacou as principais atividades realizadas neste ano de 2021. Em 2021, o Ministério da Infraestrutura executou obras no valor superior a 5 bilhões de reais e contratou quase 40 bilhões em investimentos na modernização dos modais de transporte no país. Os recursos são destinados a ferrovias, portos, aeroportos, rodovias e hidrovias. A infraestrutura permeia todas as atividades econômicas e acaba sendo um indutor do desenvolvimento. E o melhor está por vir. No setor aéreo, o Brasil vai receber um aporte da ordem de 6 bilhões de reais. Neste ano, 22 terminais foram repassados à iniciativa privada. No ano que vem, 16 terminais aeroportuários devem ser licitados, entre eles o de Congonhas, em São Paulo, e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, serão privatizados. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, destacou que o país superou as expectativas de investimento, mesmo em meio aos reflexos da crise econômica provocada pela pandemia. Olha, foi um ano em que nós ousamos, mesmo num ano de crise, provocada ainda pelas repercussões da pandemia do Covid, a gente se lançou ao mercado, ousamos, testamos e tivemos êxito. Foram realizados muitos leilões. No setor ferroviário, o governo lançou o programa ProTrilhos, com o objetivo de modernizar e ampliar o modal de transporte de cargas. Com essas ferrovias que vão entrar em operação nos próximos anos, a dependência do modo rodoviário diminui. A gente deve ter uma participação do modo ferroviário na matriz que vai dobrar, vai sair dos atuais 20% para 40%. Isso, além de ser muito mais sustentável, muito mais eficiente do ponto de vista energético, vai representar um ganho de eficiência e de custo muito grande. Ao longo do ano, mais de 2.000 quilômetros de rodovias federais foram pavimentadas, duplicadas ou recuperadas pelo governo. Quase 25 bilhões de reais serão investidos em 3 rodovias leiloadas em 2021. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, os leilões também permitiram uma redução de 35% nas tarifas cobradas em viagens entre São Paulo e Rio de Janeiro. Pela primeira vez na história, usuários de planos de saúde terão redução na mensalidade. O reajuste negativo foi definido pela Agência Nacional de Saúde e deve beneficiar cerca de 8 milhões de usuários. Segundo a agência, a redução só foi possível devido à diminuição na utilização de serviços na saúde suplementar durante o ano passado. Com a população em isolamento social, a procura por atendimentos que não eram urgentes teve queda significativa. A Receita Federal começa a pagar hoje a restituição para quase 175 mil contribuintes que haviam caído na malha fina e acertaram as contas com o fisco. Ao todo, 174 mil contribuintes devem receber o valor em suas contas indicadas no preenchimento da declaração. De acordo com a Receita, devem ser pagos um total de 285 milhões de reais. Para saber se a restituição está disponível, basta acessar a página da Receita Federal. E falando em dinheiro, o ano novo está chegando e com ele muitas reflexões. Se olhar para trás, você acha que administrou bem o seu dinheiro em 2021? Terminar e começar o ano com as contas equilibradas realmente é um desafio. Mas com planejamento e disciplina, isso pode se tornar possível. IPVA, IPTU, matrícula e material escolar, seguro, boletos,
Tudo isso costuma assustar os brasileiros. São despesas que se intensificam nos primeiros meses do ano e ainda podem vir acompanhadas das dívidas de Natal e Ano Novo. Economicamente, nós temos muitos motivos, muitos vilões, vamos dizer assim. No entanto, o próprio vilão somos nós. Por quê? Porque a gente muitas vezes compra por impulso. O planejamento e a disciplina são os antídotos para essas compras compulsivas. Muitos consumidores não controlam quanto gastam, não sabem quanto pagam de juros e não se preparam para imprevistos. Uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil, juntamente com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, revelou que mais de 45% dos participantes não fazem o planejamento financeiro. Então você vai pegar um caderno, vai pegar uma planilha e você vai colocar lá o valor que você ganha. O próximo passo é você colocar as suas despesas fixas. Quanto que você gasta de condomínio, de aluguel, água, luz, IPTU, IPVA ou qualquer outra despesa que você tenha de maneira recorrente. O próximo passo é você identificar as despesas variáveis. Planejamento financeiro nada mais é do que você decidir de maneira antecipada como que você vai gastar o seu dinheiro. De acordo com o levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em 2021 o endividamento atingiu 74% dos brasileiros. É o maior patamar desde 2010. A pesquisa revelou ainda que a maior parte das dívidas é com cartão de crédito. A melhor forma de você evitar as dívidas é você evitar usar o crédito. Somente em caso de extrema importância. Tem que saber usar com consciência. Para lidar com as dívidas, é preciso controlar e organizar ganhos e gastos, além de traçar objetivos e montar planos de ação. Então, aquilo que você não comprou por ser supérfluo, desnecessário, você pega esse dinheiro e deposita numa poupança. Que é um prêmio que você está dando a você mesmo. Aquilo que você deixou de consumir, aquilo que não precisava ser consumido, se transforma numa poupança para que num horizonte de tempo futuro você pode adquirir um bem ou algo muito útil para você e para sua família. Uma última informação. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que institui o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família. A nova lei foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial com 2 vetos. O auxílio será concedido para cerca de 15 milhões de famílias atendidas pelo antigo programa. A estimativa do governo é aumentar o benefício para 17 milhões de famílias. A todos, uma boa noite. A pandemia acelerou ainda mais o processo de adaptação das pessoas nas mais diversas realidades. E no caso do trabalho não é diferente, Adriana. Pois é, Reinaldo. Trabalhar em casa ganhou força. E o serviço remoto, que antes era tímido, se consolidou e deve permanecer na vida dos colaboradores de muitas empresas no próximo ano. Adaptação. Certamente essa foi a palavra que definiu toda a realidade social em meio à pandemia. As transformações provocadas pelo coronavírus foram inevitáveis, seja na vida pessoal ou profissional. Mas, mesmo com o avanço da vacinação e das flexibilizações, a maioria das empresas devem continuar em 2022 com a experiência do funcionário em home office. Tudo isso graças a uma rápida adequação dos colaboradores à nova forma de trabalho. O ano que vem, a gente pretende continuar remoto. Pode ser que a gente precise voltar híbrido, mas ainda continuaremos remotos. O trabalho remoto funciona desde que a equipe tem um planejamento, uma metodologia de cultura dentro da casa. Disciplina e trabalho remoto devem caminhar juntos. Com isso, a produtividade deve aumentar, já que com a ausência dos deslocamentos, por exemplo, essas pessoas poderão estudar, adquirir novas habilidades e garantir maior qualidade de vida. Entre os pontos positivos, destacam-se economia em gastos com alimentação e manutenção, conforto por estar em casa e flexibilidade, podendo organizar tarefas da melhor maneira. Já os negativos são as distrações com TV e redes sociais e o ambiente, que por vezes não é o ideal para o desempenho da função. Existe uma gigantesca vantagem que é possibilidade de contratação a nível de país e até global,
E isso também é uma ótima vantagem para o colaborador, que abriu um leque maior para poder trabalhar para empresas de outros estados que antes ele nem poderia considerar. Avaliar a melhor forma com que os alunos aprendem a escrever, usando tecnologia. Esse é o objetivo de um dos projetos de 2 pesquisadores da Universidade Federal de Goiás, que ganhou ainda mais destaque durante a pandemia. Aprender a ler e escrever é um processo árduo. Tudo é observado pelo professor, desde as letras, os traços até o entendimento. E foi pensando em ajudar nessa avaliação e torná-la além do lápis e do papel que os pesquisadores Jaline e Fabrício, da Universidade de Goiás, desenvolveram um sistema inovador. É um método que a gente está tentando fazer que, por meio da tecnologia, o professor consiga continuar essas avaliações, né? Sem ser um caráter tão demorado, né? Tão custoso. O método, fruto da pesquisa de doutorado da Jaline, orientado por Fabrício, foi batizado de CLAT, sigla em inglês para ferramenta que ajuda na alfabetização da criança. E consiste em um programa que cria um ditado automatizado para que elas escrevam à mão as palavras que ouvirem. Com o uso do tablet, a gente pensou da seguinte forma: olha, o tablet, o aluno faz no tablet e a gente consegue capturar o que a criança faz no tablet, a gente consegue observar, e o professor poderia, simultaneamente, fazer o teste com mais de uma criança, porque ele estaria tendo tudo aquilo registrado eletronicamente. A ferramenta, que pode inclusive ajudar a identificar problemas na escrita e dislexia, foi pensada antes da pandemia, mas diante do ensino híbrido se tornou ainda mais valiosa. É uma ferramenta que pode ser utilizada tanto na sala de aula, né, para o professor no momento que tudo estiver presencial novamente, como agora nesse período híbrido, né? E para que o CLAT consiga ajudar muitos professores e seus alunos, os criadores decidiram fazer dele um software aberto, ou seja, gratuito. Quem quiser testar é só entrar no site e solicitar. Por conta das restrições da pandemia, o teste não foi aplicado massivamente, mas com poucas avaliações, os pesquisadores já conseguem identificar o sucesso que um programa desse pode gerar para professores e alunos. Estamos com crianças de 5 anos e foi algo está sendo, né? Na verdade, é bem interessante assim, a percepção das crianças com a escrita. E a gente volta com uma notícia que muito nos anima, porque a comunidade Canção Nova vai realizar neste final de semana um retiro de Ano Novo. Com o início nesta sexta-feira, serão 3 dias de oração, adoração e esperança para que 2022 seja um ano de renovação e muitas alegrias. Foram 12 horas de viagem de Pompéu, Minas Gerais, até o Santuário Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. E mesmo esta sendo a primeira vez da Dona Carla, ela já imagina como pode ser a próxima. Olha, é uma experiência inovadora para mim. Se eu pudesse estar aqui na virada de ano, seria excelente, porque eu buscaria mais a Deus, renovar em Cristo. Experiência que o Kleber terá pela primeira vez. A virada de ano na Canção Nova foi um pedido da namorada. Os preparativos começaram cedo, mas agora, com as malas prontas, é deixar 2021 para trás. Fica a expectativa que 2022 seja apenas um ano melhor, que a gente possa começar, a ver novamente a luz no fim do túnel. Com o tema Tenho Planos para Vós, planos de esperança e alegria, a comunidade Canção Nova volta a realizar em 2021 um retiro de Ano Novo, de 31 de dezembro a 2 de janeiro. E tudo foi pensado com antecedência e muito cuidado. Seja nas pregações, seja nas noites de evangelização, seja nas santas missas, na adoração. A ideia é que as pessoas que deixam suas casas para viver essa experiência com Deus na Canção Nova possam ter a melhor experiência possível. Nós estamos aqui nos preparativos finais para voltar a receber milhares de peregrinos para o retiro de Ano Novo. Mas tem gente que há 20 anos seguidos está comemorando o Ano Novo aqui na Canção Nova. Mas em 2021, este momento, esta celebração
é como se fosse a primeira vez. Esse ano, graças a Deus, vamos ter o acampamento de Ano Novo, vamos viver essa realidade mais uma vez. O coração a mil, desejando muito, muito que chegue logo esse acampamento. Nós estamos aqui para receber o povo de Deus, porque graças a Deus nós temos toda essa estrutura aqui pronta para que o povo faça bem essa experiência com Deus. Um ano muito melhor, se Deus quiser. Os acampamentos ajudam a impulsionar a evangelização e a manter este sistema de comunicação que propõe vida e leva esperança a tantos lares no Brasil e no exterior. Você, sócio, você, amigo benfeitor, faz a diferença na vida de muita gente. Nós estamos com 93% da nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas deste mês. E nesse último dia útil do mês, precisamos da sua ajuda. Ainda dá tempo de você fazer a sua doação. Faltam apenas 7%. E você ainda pode nos ajudar fazendo o seu algo a mais. Acesse clube.cançãonova.com e veja a melhor forma de nos ajudar. Ou então faça imediatamente um Pix. pix.doação@cançãonova.com e confira o destinatário, Rádio Canção Nova. Obrigada por sua fidelidade. Juntos nós chegaremos aos 100%. Pois é, e a Canção Nova conta com você nesse processo. Olha, pelo segundo ano seguido, a pandemia modificou a nossa maneira de viver a fé. Entre tantos desafios, 2021 pode se resumir no ano em que a igreja encontrou novos caminhos para evangelizar. Vamos ver juntos? Uma igreja em saída, mesmo quando a pandemia exigia ao contrário. Ter criança pequena faz a diferença mesmo. Imigrantes e refugiados em Manaus encontraram auxílio no serviço pastoral. Muito obrigado. Só Deus que pode pagar tudo que vocês fazem. No Rio de Janeiro, até um santuário se transformou em padaria e restaurante para dar de comer a quem teve fome. Tem muita gente com fome na rua, muito. No Acre, as paróquias abriram as portas para as vítimas da enchente histórica que atingiu o estado. Muita coisa vai mudar para a gente, porque é uma lição de vida. A Arquidiocese de Belo Horizonte reformou casas por meio de uma rede de voluntários. Para mim foi um sonho. A qualificação profissional oferecida em uma capela de Curitiba foi a porta de entrada para o mercado de trabalho. Da mesma maneira que eu precisei um dia e eles me ajudaram, o pouquinho que eu posso estar fazendo já vai ajudar outras pessoas. E de onde menos se espera o agir de Deus. Uma bênção ao estádio do time de futebol do coração e, em retribuição, doações da torcida. Eu fico feliz no nome do Senhor, está sendo levado a muitos corações. Então, Deus abençoe a todos vocês. A fé sustentada na esperança se tornou a mão que amparou o povo de Deus. Pandemia nenhuma foi capaz de limitar a igreja. Até foi preciso fechar os templos, mesmo durante a Semana Santa. Mais uma vez, o lar foi a nossa igreja doméstica. Em meio a novas formas de evangelização, 300.000 pessoas rezaram o Rosário da Madrugada. Neste período todo que a gente rezou, os testemunhos são imensos. Um padre do Espírito Santo encontrou na arte um método para levar Jesus ao coração dos pequenos. Por que você tanto está olhando para essa cruz aqui, ó? O retorno dos acampamentos abertos ao público na Canção Nova foi uma alegria só. A gente tem passado por tudo que a gente passou e a gente está aqui podendo agradecer, é um privilégio. Quando outubro chegou, a principal rodovia do país foi tomada por uma grande romaria. A gente vem a Aparecida para agradecer. A gente chega doído, quebrado, mas se sente realizado. A casa da Mãe Aparecida se encheu de filhos para a festa da padroeira. De braços abertos para o mundo, o Cristo Redentor celebrou 90 anos.
Referência para gerações, o querido Padre Zezinho completou 80 primaveras. O Jubileu de Ouro comemorou os 50 anos de batismo no Espírito Santo do fundador da Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib. Antes de se despedir de 2021, uma multidão se reuniu para agradecer tudo o que vivemos ao longo do ano. Como é bom fazer memória do que vivemos neste ano, um ano de superação. E o Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista daqui a pouco, às 9 horas, ao programa Escola da Fé com o professor Felipe Aquino. E logo depois tem mais informação aqui na Canção Nova, com Além da Notícia, apresentado por Ronaldo da Silva. E amanhã o Wallace Andrade assume a bancada com você, viu, Adriana? Então, só posso, neste momento, desejar a você um feliz e abençoado ano novo, a você, a sua família e a todos que nos acompanham diariamente. Saúde, paz, alegrias, esperança e fé para renovar nosso ânimo em 2022 e seguir adiante. Uma ótima noite e até segunda com a graça de Deus. Feliz ano novo, Reinaldo, para você, para os seus e a você que nos acompanhou até aqui. Uma boa noite e até amanhã com a graça de Deus.